o Wagner vai ser publicada, já está sendo publicada no Instagram e no Facebook. Então, boa noite a todos, a paz esteja conosco, os que estão aqui e os que estão em casa, né? Então, que nós estamos aqui, eu vou ler o que está escrito aqui. No Grupo Espírita Fraternal Recomeço, estamos aqui no Jordanópolis, São Bernardo do Campo, e alguns recadinhos, né? A importância de nós desligarmos os nossos celulares, deixar ali no modo avião, porque existe uma interferência, né, de frequências, né, que interferem no trabalho espiritual. Então, que a gente possa manter, né, os nossos celulares aí desligados. O uso da máscara, ele não é obrigatório. Quem precisar usar, que use e fique à vontade, tá certo? Não há mais a obrigatoriedade do uso das máscaras. Estamos entrando num período bem assim, né, de frio, e a casa, ela tem as meninas, se vocês olharem para trás, tem uma menina fazendo exatamente lá, olha lá, o crochê, ela está fazendo o quadradinho dos amores lá. É uma das nossas tarefeiras. E então a gente faz os quadradinhos do amor, depois junta esses quadradinhos e leva para casas que estão precisando aí, né? Principalmente para os hospitais, onde nascem muitas crianças assim, sem a mãe larga, não tem condições. Então a gente tem um grupo aqui, um casal que trabalha em hospital e ele leva essas mantas para lá. Então nós precisamos de lã. Quem puder nos doar, puder nos ajudar, isso é muito legal, só doar. Aí as meninas ficam lá tricotando lá e falando mal de todo mundo. Você dá risada, né? Nós acolhemos de uma forma muito humilde, muito simples, 16 famílias, para ajudá-las na parte de alimentação. Então, a gente pede ajuda de vocês também, se puderem nos ajudar com alimentos não perecíveis, para nós formarmos. A gente junta todas as cestas e faz a divisão dos alimentos que a gente tem. E, olha, a gente tem conseguido, antes a casa dava uma força ainda, mas agora já estamos quase que autossuficientes. Isso é um bom sinal. Muito obrigado a todos. A gente tem o nosso bazar, quem quiser lá conhecer. São detalhes, né, esse do bazar, e até a rifa, que já até saiu o nome de Márcia, então já está lá. Quem ganhou foi uma amiga da minha esposa lá, então não foi, foi bem assim, a gente abre lá, tira aquele que está fechado, e tá lá, saiu Márcia. Então, pelo amor de Deus, hein? Ela que vai sair com a cesta que vai levar para a amiga dela lá. Então, são detalhes que a gente pede, porque a gente pede ajuda. Ninguém aqui ganha nada, é tudo voluntário. A gente, né, até a casa que a gente está aqui, ela é alugada, então a limpeza, tudo que a gente faz aqui é através do nosso trabalho. Então tem salgadinho, né, tem congelados, que a gente está ajudando outras pessoas, vem, tá bom, é uma delícia, então a gente vai ajudando de todos os sentidos. E bem rápido, o Evangelho no Lar. Não esqueçam dessa prática evangélica que ilumina, protege, abençoa e nos traz a continuidade daquilo que a gente vem buscar aqui. Eu venho buscar luz, paz, limpeza, e que meu lar possa estar, né, na mesma sintonia. E eu preciso, para que isso aconteça, deixar o meu lar em boa sintonia. Tá bom? Então, vamos iniciando o nosso trabalhinho bem gostoso, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, né? Relaxando o ombro, as pernas, descruzando os braços, viu, gente? Descruzem os braços, as pernas, para que nós possamos estar receptivos quando a espiritualidade maior, que nesse instante nos olha, nos abençoa, nos acolhe e, através dos nossos pensamentos, eles buscam as nossas necessidades. E que nós possamos ser humildes nesse instante
e agradecer a Deus por ter nos dado esta oportunidade bendita de estarmos aqui recebendo da espiritualidade desses mentores amigos que estão sempre colhendo a todos nós, agradecê-los, porque eles nos fortalecem, nos dão esperança, nos tratam, tiram as nossas mágoas e eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Então, que este momento de paz, de tranquilidade, de luz, possa nos acalmar, nos encher de esperanças, nos fortalecer para um amanhã, né? E que cada dia, cada momento onde nós estivermos, agradecer por cada gesto, por cada movimento que o nosso corpo, por nossa própria conta, assim puder fazer. E desta forma, nos ajoelhamos perante Jesus e a Ele podemos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos chamar o nosso palestrante Wagner, com muito carinho, que a sua palestra seja maravilhosa, e eu lhe dou os 5 minutos que eu roubei do senhor, né? Então você tem 6 minutos a seu favor. Gente, uma boa noite para todos. Tudo de bom. Minhas irmãs, meus irmãos, em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos do fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. O tema que a gente precisa abordar hoje, se eu acertar o dedo aqui, naturalmente, se encontra lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira. A parte terceira do Livro dos Espíritos é a parte que fala das leis morais. E uma dessas leis, aquela que se encontra no terceiro capítulo dessa terceira parte, é a lei do trabalho. Talvez tenha gente que não goste tanto assim, né? Mas é trabalho. Será que precisa trabalhar? O que os espíritos dizem disso, né? Kardec começa esse capítulo fazendo uma pergunta bem objetiva, né? A necessidade do trabalho é uma lei natural? Ou seja, Deus definiu que o homem trabalhasse como uma forma de lei. Sabe como é que é a lei de Deus, né? Lei de Deus não tem aquele negócio de pegou, não pegou, sempre pega, porque é divina. Lei humana é que às vezes pega, às vezes não pega, mas lei de Deus sempre pega. O que os espíritos falaram sobre ser uma lei da natureza mesmo, a necessidade do trabalho? Eles disseram que o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. É necessário. A civilização obriga o homem a trabalhar cada vez mais, porque o trabalho aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Só parar para dar uma pensada nisso, né? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente vai criando para nós necessidades. Tem sentido isso? Parece uma coisa sem sentido se a gente pensa só nas necessidades básicas, né? O que é básico? Eu preciso me alimentar. Eu nem tanto, como vocês podem perceber. A gente precisa ter um lugar para morar. A gente precisa se deslocar para uma necessidade. Hoje em dia está menor essa necessidade, né? Faz bastante tempo que eu não vou na empresa que eu trabalho, graças a Deus. Sempre de casa lá. Por outro lado, se eu estivesse trabalhando na empresa, talvez eu trabalhasse menos horas, né? De casa você acaba
não tendo muito limite para fazer as coisas. Mas é muito bom poder trabalhar de casa, sem sombra de dúvida. Mas por que eu estou falando tudo isso? A gente, quando pensa em necessidade, a gente geralmente pensa nas básicas. Alimentação, moradia, vestuário, deslocamento, coisas básicas. Só que, à medida que a gente trabalha, a gente vai tendo contato com outras coisas que vão criando necessidade para a gente. Né? Por exemplo, se eu estou trabalhando de casa, adivinha, né? Por que eu estou trabalhando de casa? Porque hoje em dia tem meios tecnológicos, a ciência do ser humano conseguiu criar meios para que nós, seres humanos, conseguíssemos produzir a mesma coisa que se a gente estivesse dentro do ambiente de trabalho, mas da nossa casa, utilizando os instrumentos de trabalho que a gente usaria lá no escritório, lá na empresa, da nossa casa. Falo especificamente de acessar todas as fontes de informação, compartilhar todo o resultado do nosso trabalho, e isso tudo é feito por tecnologia hoje em dia. Isso aqui é tecnologia, não é? Pergunta: quantas horas nós precisamos trabalhar para comprar esse aqui? Eu sei, depende do tipo desse aqui, né? Mas hoje em dia é tudo smartphone, né? E smart é inteligente, certo? E aquilo que é inteligente acaba custando mais caro do que só um aparelhinho para fazer ligação, para eu falar com alguém e alguém falar comigo. É bem mais caro. E por conta disso, é necessário um conjunto maior de horas de trabalho para conseguir ter acesso àquilo que, adivinha, vai me ajudar a trabalhar melhor. Sim ou não? Sim. Porque é absurdo isso, né? E é fato, né? Eu saio para almoçar, saio da minha casa, vou para um lugar próximo para almoçar. O meu chefe dá um comando na telinha dele, aparece a carinha dele na tela do meu celular e a gente trabalha enquanto eu estou comendo. Verdade, não é? É um instrumento de trabalho. Se transformou num instrumento de trabalho, numa ferramenta. Só que essa ferramenta precisa ser adquirida. Ok, algumas pessoas conseguem ter essa ferramenta adquirida pela própria empresa. Mas quem tem isso, não abre mão de ter uma dessa para si própria. Aquela que não é da empresa, aquela que não tem o chip da empresa, aquela que não tem aquele programa maldito que me chama na hora do almoço. Não é verdade? E a gente está se sentindo cada vez mais levado a cada vez mais a ter acesso a coisas que nos dão conforto, que nos dão prazer, que nos dão alegria, que nos remete a uma proximidade do ponto de vista de tecnologia que antes a gente nem sonhava. Eu tenho uma filha que ela trabalhou durante 1 ano e meio, quase 2 anos, na Inglaterra. Faz até muito tempo que ela voltou. Quem é que ia sonhar, né, há 10 anos atrás, não vai muito longe, há 10 anos atrás, quem é que ia sonhar você poder conversar com a pessoa pela tela do aparelho celular, como se ela estivesse aqui na tua frente? A gente fez festa de aniversário com ela presente, na tela do tablet, e participando, parabéns a você, etc. Percebem? Tudo isso é dádiva, é conquista da inteligência humana. Mas para que essas dádivas, essas conquistas pudessem acontecer, foi necessário muito trabalho. Muito trabalho. Mas muito mesmo. E hoje em dia, a gente, através do nosso trabalho, se beneficia do trabalho dos outros. O Aidar citou isso aqui, né, quando ele começou a falar. E também, outras pessoas, eventualmente, se beneficiam do nosso trabalho. Quem é que gosta de viajar? Passear, né? Basicamente. Eu trabalho numa empresa que fornece planos de assinatura de viagem. A gente lida com a alegria das pessoas, isso é muito bom. É muito bom ajudar as pessoas a se planejar, é plano, né? Ajudar as pessoas a se planejar para poderem viajar, no mínimo, 1 vez por ano, no mínimo. Fazer viagens legais, né? Que realmente acrescentem, etc.
de alguma forma, o trabalho que eu realizo na minha empresa, eu trabalho na área de tecnologia, o trabalho que eu realizo na minha empresa redunda em felicidade para um monte de clientes. Hoje são 100 mil assinaturas vendidas, né? Presentes dentro da empresa. Precisamos chegar a 200, tá? Se vocês quiserem comprar um plano, a gente vem. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quero só lembrar uma passagem bíblica muito interessante. Lá no começo da história da humanidade, a referência era uma coisa chamada Bíblia. Vocês se lembram como foi que começou o problema do ser humano? Todo mundo lembra. Deus falou para aquele casalzinho lá no Éden. Falou para a dupla. Falou, ó, isso aqui tudo é de vocês. Tudo aqui. Pode comer qualquer coisa. Tudo que a terra dá é de vocês. É só colher e se alimentar. Só não pode comer da fruta daquela árvore lá. Aquela, não. Certo? E por acaso, o não que ele tinha dito era para uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que aconteceu? Vocês sabem a história, né? Apareceu uma tal de cobra, a serpente, e falou para a mulher lá, né? Para a dona lá. Deus falou, mas não tem problema, manda bala aí. Não, mas ele falou, ele disse. Não, pode comer, você vai ver que é bom. Eu já ouvi uma história que a serpente começou a dar um monte de motivos para Eva, para ela comer a maçã, e a Eva sempre dizendo que não. O único argumento que venceu foi quando a cobra falou que emagrecia. Aí não teve jeito, Emagrece, O problema não foi só a Eva ter comido a bendita da fruta, né? O problema foi que, não contente com ter comido, ela foi convencer o incauto, o bobão, né, a fazer a mesma coisa. E o pior, o bobão faz a mesma coisa. Faz. E aí Deus está descendo lá do alto da colina, não sei o que, chama por Adão. Adão se esconde, porque até aí ele não tinha percebido que ele estava nu, e depois que apareceu para ele o conhecimento, ele percebeu que ele estava nu. Aí ele ficou envergonhado, não sei o que, se escondeu, folha de parreira, bababá. E Deus perguntou, por que você está escondido? Ele falou, não, isso aqui quer, pé de pato não calou 3 vezes, vai chover, não sei, tá. Você comeu daquela fruta? Aí ele, muito rapidamente, disse, eu comi, mas foi ela que me deu. E ela, mais do que de pedra, eu comi, mas foi a cobra que me deu. Serpente, né? Aí vem o gancho para aquilo que a gente quer falar agora. Quando Deus ficou sabendo que os dois tinham desobedecido, criou um monte de castigo para eles, né? A mulher, por exemplo, ele falou que você vai dar à luz com muita dor, vai sofrer para ter teus filhos. Quer dizer, subentende-se que antes disso, talvez dar à luz fosse uma coisa bem tranquila, né? Talvez fosse. Para a cobra, coitadinha da serpente, até hoje eu não entendi muito bem isso, ele também deu um castigo para ela, né? Não deu? Você vai ser pisada pelo pé dela e você vai morder o calcanhar dela. E os seus descendentes falaram a mesma coisa. Coitada, a cobra foi simplesmente possuída pelo mal e acabou respondendo pelo próprio mal. Sacanagem, né? Mas é coisa de história da Bíblia. Se vocês quiserem um dia que a gente faça uma palestra só sobre essa passagem da Bíblia, dá 1h30 de papo fácil. Facinho. E para o homem, o que ele falou? Maldita é a terra por tua causa. Daqui para frente você vai ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Ou seja, trabalhar é um castigo. Perceberam? Para o bobão lá, para o Adão, né, naquela época, trabalhar foi um castigo, porque ele não precisava. E até na consciência de Deus, o trabalho é uma coisa de Deus do Antigo Testamento, tá certo? Deus do Antigo Testamento.
Até na consciência de Deus, o trabalho é uma coisa tão ruim que ele usou como um castigo. O trabalho é um castigo? Não, não é um castigo. O trabalho é uma dádiva. O trabalho é uma possibilidade de crescimento ao nosso dispor, para que a gente possa aproveitar como forma de transformação espiritual. Isso tem lógica para vocês? O trabalho me ajuda a me transformar espiritualmente para melhor? Porque assim, não tem muito jeito, né? Uma outra questão aqui em que Kardec faz um questionamento parecido com esse. O trabalho é uma consequência da natureza material do homem. O homem precisa trabalhar porque ele tem um corpo físico, e o corpo físico precisa de insumos. E precisa, para se relacionar, de ter trabalho também. Dá trabalho se relacionar. Dá trabalho conviver uns com os outros. A gente precisa se postar de uma forma que nos ajude a obter uns com os outros aquilo que a gente precisa para poder crescer. Em termos de sentimento, em termos de entendimento, em termos de conhecimento. Tudo isso não é uma coisa fácil. Se a gente se comportar de forma indevida, a gente fecha as portas para a possibilidade de obter dos outros aquilo que a gente pode obter para crescer, para avançar, para evoluir. Isso não é egoísmo. Isso é modo de vida num planeta de expiação e prova. Não há outro jeito. Ao mesmo tempo, os espíritos dizem assim, o trabalho é uma consequência da natureza do corpo. É uma expiação e ao mesmo tempo é um meio de aperfeiçoar a inteligência. Quanto mais eu trabalho, mais eu descubro formas melhores de fazer aquilo que eu faço. E isso ajuda a minha inteligência a se aprimorar. E a minha inteligência se aprimorando me ajuda a descobrir outras coisas que eu não sabia, para acabar fazendo melhor aquilo que eu faço. Fazendo melhor aquilo que eu faço, no meu caso, no meu exemplo lá de trabalhar numa empresa que vende planos de viagem, eu vou acabar de alguma forma conseguindo fazer a mesma coisa que eu faço com menos custo, o que pode redundar lá na frente, todos nós trabalhando juntos, em um plano de viagem para os nossos assinantes que não seja tão caro, que consiga diminuir de preço, que consiga dar mais vantagens, que consiga fazer viajar numa primeira classe, que é difícil, hein? Difícil. Consultei o preço outro dia, só de curiosidade, né? A mínima intenção, pai do céu. Quem é que viaja para um país como Dubai em primeira classe? Eu ia pagar no bilhetinho 260 mil reais. Eu penso assim, como é que pode? Mas pode, fechei aspas, pronto. Pode dar e a gente pode chegar lá. É só uma questão de querer se construir em cima de uma meta dessa. Beleza, não tem problema. Então, o trabalho, ele ajuda a gente a crescer intelectualmente. E o intelecto é um dos lados da espiritualidade que precisa ser desenvolvido na nossa passagem pelo planeta. Isso é fundamental, tem todo sentido. E é necessário que a gente abençoe a oportunidade do trabalho. Agradeça a Deus a possibilidade de trabalhar. Faça o nosso melhor dentro das nossas possibilidades para entregar o máximo daquilo que a gente puder entregar em benefício da empresa e em benefício dos clientes da empresa. E isso não é nada estranho, isso é uma forma normal de viver num planeta em que a gente está aqui para aprender e ajudar os outros a aprender também, tá certo? Faz parte do processo. Deixa eu passar para vocês uma passagem de um livro muito interessante do Irmão X. Todo mundo sabe que Irmão X é o pseudônimo de Humberto de Campos, um jornalista fantástico, né? O qual Chico Xavier do qual costumeiramente Chico Xavier recebia mensagens mediúnicas.
Ele tem um estilo todo próprio, ele é relativamente formal, né, na forma de escrever, mas ele traz algumas passagens que são simplesmente maravilhosas. Esse livro específico dele, Contos e Apólogos, é uma dessas joias que é muito importante que a gente leia, que a gente tenha acesso e que a gente busque entender o máximo possível. Não que não tenha algumas passagens que sejam muito herméticas, muito difíceis de entender, mas se tiver difícil, procura esclarecimento. Procura alguém que tenha entendido aquela passagem, que possa passar aquele conteúdo, porque é muito importante aproveitar esse manancial imenso de conhecimento trazido para nós através da mediunidade de Chico Xavier. Ele diz assim, ó, eu vou ler e vou comentar, tá? Porque é muito bonita a forma como ele escreve também. Ele diz assim, ó, quando o primeiro homem desceu aos vales dos montes da terra, repara que ele não estava falando nem de Adão, tá? Ele está falando num primeiro homem que encarnou, que desceu aos montes da terra. Ele sentiu que a miséria lhe entravava todos os passos. Ele se sentiu pobre, ele se sentiu desprovido de recursos. Entristecido ante a contemplação dos pântanos e desertos, voltou cheio de receio ao trono do Senhor e lhe rogou em voz súplice, suplicando: Pai misericordioso, compadece-te de mim. A indigência, a pobreza, né, a miséria, persegue-me, socorre a minha extrema pobreza. E o Todo-Poderoso, prometendo-lhe proteção e carinho, recomendou-lhe o trabalho das mãos. Ele retornou à terra e agiu corajosamente, muito embora triste. Improvisando utensílios rústicos e ferramentas, distribuiu as águas, drenou os charcos, selecionou as plantas frutíferas e conseguiu edificar o primeiro ninho doméstico, o primeiro lar. O trabalho dele com as mãos permitiu que ele criasse o primeiro lar. Instalado, porém, na casa simples, reconheceu que a ignorância lhe dava muita sombra à imaginação. Amedrontado com as inibições espirituais que o sufocavam, regressou ao céu, implorando. Olha que legal, né? O homem, nos momentos de dificuldade, consegue retornar ao Criador, implorando aquilo que ele necessita. E o Criador está sempre à disposição, orientando, fornecendo aquilo que é necessário para que o ser humano consiga ajudar ele mesmo a resolver as suas dificuldades. Continua. Chegou lá e foi falar com o Senhor, né? Senhor, minha cabeça jaz em trevas. Auxilia-me, dá-me a claridade do entendimento. E o todo sábio, reafirmando-lhe o seu amor infinito, aconselhou-lhe o trabalho do pensamento. Antes eram as mãos, agora é o pensamento. Atendendo a indicação, o homem passou a observar com redobrada atenção e paciência os fenômenos que o cercavam, adquirindo preciosas lições da natureza e criando com o próprio esforço os primeiros livros de pedra. Ou seja, através do trabalho do pensamento, o homem conseguiu criar para si próprio os livros que retratavam o entendimento dele a respeito das coisas da natureza observadas por ele. Ilhado, todavia, em tarefas e estudos, agora ele está trabalhando com as mãos e com o pensamento, né? Tarefas manuais e estudos. Ilhado, todavia, em tarefas e estudos, experimentou o anseio de exteriorizar-se e voar. A solidão esmagava-lhe o espírito, aspirava a comunhão com outros seres, queria penetrar os segredos do firmamento, das estrelas. Depois de muitas lágrimas, retornou ao paraíso e pediu em pranto: Pai, estou sozinho, ampara-me, ajuda-me a fugir do cárcere de mim mesmo. O Todo-Poderoso, afagando-lhe a fronte,
abençoou-lhe a presença e receitou-lhe o trabalho dos sentidos. Dos sentidos. O homem surpreso mobilizou os recursos dos olhos e dos ouvidos e, contemplando as estrelas reluzentes, mirando as flores, ouvindo a beleza das pedras e dos metais e perscrutando as vozes das fontes e dos ventos, descobriu a arte, em cuja companhia pôde afastar-se do mundo em espírito na direção das esferas superiores. Deus não deu para ele o conhecimento para aquilo que hoje em dia a gente sabe que está muito próximo, né? Que é a gente desembarcar em Marte, né? Voar na direção das estrelas nesse sentido material. Mas deu a ele os meios de, através dos seus sentimentos, seus sentidos, descobrir uma forma de se elevar além do chão da terra e se aproximar das belezas da natureza para além do firmamento, né? Rodeado de enorme descendência, o homem surpreso, vamos já falando, rodeado de enorme descendência, muitos filhos, passou a ser visitado pelo cortejo de muitas enfermidades, muitas doenças. Espantado com a ruína física de filhos e netos, recorreu aflito ao Senhor, suplicando lacrimoso: Pai amado, as moléstias devastam minha casa. Minha casa está passando por muita doença, muita gente doente. Que será de mim? Assiste-nos com a tua compaixão. O Todo-Poderoso sorriu, compassivo, reiterou-lhe a promessa de auxílio e recomendou-lhe o trabalho do raciocínio. Pensa. Mais tarde, com o aprimoramento da paisagem e a prosperidade dos seus bens, examinando detidamente as plantas e os minerais, o homem conseguiu a formação de numerosos remédios para combater as doenças que o castigavam. Mais tarde, com o aprimoramento da paisagem e com a prosperidade dos seus bens, foi assaltado por diversas tentações. A inveja, o orgulho, a vaidade sopravam-lhe aos ouvidos os mais estranhos projetos. Percebe que a cada passo, quando ele consulta o Todo-Poderoso, ele volta com uma indicação de algo que ele precisa trabalhar para resolver o problema que ele tem. E trabalhando aquele aspecto específico, ele consegue resolver o problema. Mas continuando a viver, adivinha, descobre outros. Verdade, né? É normal isso. É o que acontece com a gente, né? Senhor, aqui falando por conta das tentações, né? Senhor, gênios perversos me atormentam a vida, fortalece-me contra a loucura. O Todo-Poderoso acariciou-lhe a cabeça trêmula e indicou-lhe mais trabalho para a atenção. Foco. Trabalho com foco. O homem voltou à terra imensa e procurou fugir de si mesmo. Foco em outras coisas. Procurou fugir de si mesmo através da atividade incessante, instituindo novas colônias de serviço para a multiplicação das tarefas gerais, garantindo com isso a sua harmonia mental. Um ensinamento que a gente tem com uma certa frequência dentro da doutrina. Se a gente acha que a gente está cheio de problema, comece a trabalhar por alguém, que a gente vai ver os nossos problemas simplesmente perderem a força. Isso que o Adá falou aqui de visitar, etc. e tal. Acho que ele sabia do que eu ia falar nessa palestra. Acho que ele sabia. Os dias rolaram, noites sobre dias. Depois de muitos anos já encanecido, já com cabelos brancos, que nem certas pessoas que eu conheço, já encanecido, notou que os seus inúmeros descendentes surgiam irritados e desarmônicos a propósito de inutilidades e ilusões. Muita briga dentro de casa. A discórdia armava entre eles perigosos abismos. Torturado, o infeliz demandou a casa do Senhor, mas reparou com surpresa que o paraíso se elevara
para além das estrelas. Até então, ele tinha tido acesso à casa de Deus, acesso a solicitar do Senhor as inspirações necessárias, o tipo de trabalho necessário para se resolver, mas agora, por algum motivo, o paraíso tinha subido de nível. Não era mais acessível a ele, né? Triste e cansado, orou em lágrimas ardentes. O todo compassivo não veio até ele pessoalmente, ouviu a súplica, mas enviou-lhe um mensageiro, aureolado de bondade e luz, que lhe falou carinhosamente. Que foi que o mensageiro falou para ele por ordem de Deus: volta ao mundo em nome do Senhor e trabalha constantemente. Se teus filhos e netos se desentendem uns com os outros, dá trabalho ao teu coração, amando, perdoando, servindo e ensinando sempre. E por que o homem indagasse sobre a ocasião sublime em que lhe caberia repousar na companhia do Eterno, o emissário respondeu delicado e solícito, porque ele perguntou: pô, agora eu não consigo mais falar com ele, não. Quando é que eu vou poder voltar a ficar perto dele e descansar ao lado do pai, né? A resposta disso pelo emissário foi: vai e constrói, segue e atende ao progresso, avança, marcando a tua passagem no mundo com os sinais imperecíveis das boas obras. O trabalho entre as margens do amor e da reta consciência é a estrada de luz que te reconduzirá ao paraíso, a fim de que a terra se transforme no divino espelho da glória de Deus. O nome dessa passagem de Contos e Apólogos está lá no capítulo 33, é A Estrada de Luz. A estrada de luz é o trabalho diligente, feito com coração, como foi o último conselho de Deus para ele através do mensageiro: trabalhe o teu coração, realiza com bondade as tuas ações no mundo, para que o mundo se aproxime desse paraíso que você almeja. Nós temos chance de começar a fazer isso na nossa jornada. Precisamos trabalhar para isso. Obrigado, meus irmãos. Deus nos abençoe. Obrigado. Você pode fazer pergunta? Ah, sim, posso. Vamos então, como sempre fazemos, elevar o nosso pensamento, agradecer mais uma vez a oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, Ele que garantiu que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Mestre amado, agradecemos a Tua presença não apenas em nossas vidas, mas em todas as oportunidades manifestas que encontramos de Te colocar à nossa frente, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas e em todas as oportunidades de prática efetiva do Teu Evangelho de amor e de luz. A Tua presença entre nós é motivo de profunda alegria, mas queremos também pedir a Tua presença e dos Espíritos benfeitores junto a todos aqueles que se encontram hoje privados da possibilidade de se levantar dos seus leitos em função de desequilíbrios orgânicos, doenças, limitações físicas de todas as naturezas, para que tenham coragem, para que tenham a luz da esperança no seu caminho de melhora. Pedimos também a Tua presença e dos Teus mensageiros de amor, junto a todos aqueles que, de alguma forma, se encontram privados da sagrada liberdade, do sagrado poder de decisão sobre as próprias escolhas. Esses que se encontram nas casas de detenção, nas penitenciárias, em todos os lugares em que a privação da liberdade física de ir e vir se manifesta.
Mas não apenas por esses, Mestre, nós te pedimos. Pedimos também, e muito profundamente, por todos aqueles que não têm o direito de escolha sobre as suas próprias decisões em função da escravização, da submissão aos vícios, às dependências de todas as naturezas, as dependências inclusive de pessoas, que tenham a capacidade de perceber um mundo iluminado de oportunidades se desenrolando no seu caminho, para que possam vivenciar a vida em plenitude. Pedimos também que tu possas estar com todos aqueles que se encontram em sofrimento de todos os tipos, por conta de dificuldades financeiras, materiais, por conta de falta de alimento, por conta de falta de remédios, por conta de falta de tudo aquilo que fornece à vida o equilíbrio mínimo necessário para que ela seja digna. Que todos possam sentir a tua presença e se encontrar a si mesmos num caminho de redenção. Pedir também, Pai, por todos aqueles que nesta terra encontram-se em alguma posição de mando, alguma posição de prevalência hierárquica sobre os seus semelhantes, os políticos, os empresários, todos aqueles que têm alguma oportunidade de se submeter outras pessoas às suas ordens, aos seus comandos, para que todos tenham o discernimento necessário para entender que o poder não lhes foi dado por acaso e que ele é uma delegação do Pai Maior, que quer que esse poder seja usado para ampliar a assistência aos menos favorecidos. Vibrar também e pedir também a tua presença, Senhor, por nós mesmos, pelas pessoas com quem convivemos, pelas pessoas com quem temos dificuldade de convivência, para que encontremos o caminho da harmonia, da paz e da necessidade de encontro permanente. Que assim seja, graças a Deus.